Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Charce Júnior, Dr. Ludwig. A Gênese, capítulo 2, os fluidos. Nós vamos para o 2, explicação de alguns fatos reputados sobrenaturais. Visão espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo, sonhos. O perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. Então, o perispírito está no meio aí moldando o que é o espírito, né? É por ele que o espírito encarnado está em contínua relação com os espíritos. Nosso meio de comunicação com o mundo espiritual é através do nosso perispírito. É por ele, enfim, que se cumprem no homem fenômenos especiais que não têm a sua causa primeira na matéria tangível e que por essa razão parecem sobrenaturais. Então, por exemplo, nós trabalhamos aí, estudamos a questão dos passes. São fluidos que o espírito emana através do perispírito e vai ajudar uma outra pessoa através daquela energia, daqueles fluidos que são tirados do nosso perispírito. Nós conseguimos criar, movimentar os fluidos que já existem e mais aquele que está no nosso perispírito. Mudando essa composição, às vezes, através do plano espiritual, né, para poder atingir uma outra pessoa, ajudar uma outra pessoa. Então, esse perispírito é a nossa anteninha de comunicação com o campo espiritual. É nas propriedades e na irradiação do fluido perispiritual que se deve procurar a causa da dupla vista, ou visão espiritual, que se pode também chamar visão psíquica, da qual muitas pessoas estão dotadas, frequentemente com o seu desconhecimento, assim como da visão sonambúlica. Então, por exemplo, o médium que é vidente, né, que ele vê o espírito tal como ele é. O Divaldo, o Chico, eles tiveram passagens assim que ficaram até constrangidos, porque eles viam o espírito tão bem que eles não sabiam distinguir quando era um encarnado ou um desencarnado. O Divaldo passou várias vezes problemas no serviço dele em relação a isso. Que ele ia atender a pessoa no balcão e a pessoa era um espírito desencarnado que não tinha consciência do seu desencarne. Ia lá no balcão para reclamar de uma série de coisas, que ele era funcionário público, e ele ia atendendo a pessoa. Aí os outros funcionários falavam: ô Divaldo, tem ninguém aí não. Aí ele falava: nossa, mas eu tô vendo, né? Ele estava vendo com que olhos? Esse olho aqui que nós temos da matéria que vocês estão vendo da Patrícia? Não, ele estava vendo com os olhos espirituais que ele tem, que é do perispírito. Então não tem nada de anormal, é que a ciência material ainda não consegue fazer exames e perceber isso. Que nós temos essa visão, que nós temos as sensações no campo perispiritual. A nossa ciência é material, é física, é do planeta Terra, né? E tem aquela visão sonambúlica, que é quando a pessoa está em estado de transe, dormindo ou semiconsciente, ela também está vendo, ela também está participando de situações que o perispírito dela está tendo essas experiências aí. Não é o corpo físico dela, ela está lá deitadinha na cama dormindo, mas o perispírito dela está em desdobramento, está participando do campo espiritual. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito. É por seu intermédio que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais que escapam aos seus sentidos carnais. Pelos órgãos do corpo, a vista, o ouvido e as diversas sensações estão localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas estão generalizadas. O espírito vê,
ouve e sente por todo o seu ser o que está na esfera de irradiação de seu fluido perispiritual. Então, por exemplo, eu não consigo detectar, por mais que eu tenha os sentidos no pé, né? A gente tem o tato pelas mãos, pelo pé, mas o pé eu não consigo sentir totalmente que tipo de formiga, aranha, se é formiga, se é aranha, se é uma barata que está subindo no meu pé, por exemplo, porque as patinhas são muito parecidas, as sensações são muito semelhantes no meu corpo físico, mas o meu perispírito, se aproximar um inseto, ele já sente, porque ele é bem mais, uma visão bem maior, e isso pode vir, essa sensação através do perispírito na parte do pé, das mãos, ele irradia, né, uma energia a qual a aproximação, seja ela qual for, ele detecta rápido. O nosso corpo não, nós precisamos daqueles 5 sentidos ali, tocar nos cinco sentidos, para que a gente possa processar isso no nosso cérebro material, né, que faz parte do nosso corpo físico, para que a gente possa compreender o que é aquilo, né? Agora, o perispírito não, ele consegue ter uma visão, um campo de visão muito maior pela sua irradiação fluídica. Então, qualquer aproximação, seja o que for, ele detecta e já consegue assimilar o que é. Estes fenômenos são, no homem, a manifestação da vida espiritual. É a alma que age fora do organismo. Na dupla vista ou percepção pelo sentido psíquico, ele não vê pelos olhos do corpo, se bem que, frequentemente, por hábito, os dirija para o ponto sobre o qual leva a sua atenção. Vê pelos olhos da alma, e a prova disto é que vê tudo tão bem com os olhos fechados e além do alcance de seu raio visual. Ele lê o pensamento representado figuradamente no raio fluídico. Então, a gente fala, o vidente é aquele que está vendo, né, o espírito na frente dele. Como nós temos o hábito de ver pelos olhos físicos do corpo, dá a entender que a nossa visão para o lado espiritual também é pelos olhos físicos, e não é. Alguns médiuns fecham os olhos e conseguem ver da mesma forma. Isso não é milagre, isso não é nada sobrenatural. É o perispírito dele, como eu falei, que como tem os fluidos em volta e o próprio fluido do perispírito, ele consegue detectar o que está acontecendo em volta, ele consegue ver, ele consegue sentir, ele consegue se comunicar dessa forma. Então ele não precisa abrir os olhos. Às vezes a gente vê assim algumas reuniões mediúnicas, médiums que escutam o espírito comunicante, né? E querem passar exatamente igual como aquele espírito está falando, sem processar. E nós podemos processar. A gente não precisa dar o recado igualzinho. Se vier um monte de palavrão lá do outro lado, eu vou repetir um monte de palavrão? Se o cara que está lá do outro lado está querendo furar o olho do próprio médium, que às vezes é um inimigo do médium, que está dando uma comunicação. Se ele quer furar o olho do médium, aí eu vou lá e vou me furar? Não posso. Então a gente tem que filtrar as comunicações. E o nosso perispírito, no campo mediúnico, a gente consegue trabalhar isso, doutrinar o nosso perispírito para ver com os olhos fechados, para sentir com os olhos fechados, para falar o que o outro espírito está dizendo, mas filtrando a sua fala. Não precisa ficar dando batida em mesa, pulando na cadeira, nada daquilo. A gente já fez isso por muito tempo, porque não tinha conhecimento. Então a gente deixava se levar pela energia fluídica do espírito comunicante. Mas a partir do momento que a gente se instrui, é justamente para que isso não ocorra, para que a gente saiba filtrar, saiba limitar. Né? A gente tem que doutrinar o espírito que está chegando para se comunicar também, não é ele fazer tudo o que ele deseja. E para isso a gente tem que ter esse conhecimento. Sem o conhecimento, realmente a gente vira fantoche da espiritualidade inferior. Embora durante a vida
o espírito esteja preso ao corpo pelo perispírito, ele não é de tal modo escravo que não possa alongar o seu laço e se transportar ao longe, seja sobre a terra, seja sobre qualquer ponto do espaço. O espírito está com pesar ligado ao seu corpo, porque a sua vida normal é a liberdade, ao passo que a vida corpórea é a do servo preso à gleba. Então, nós temos liberdade, junto com o nosso perispírito, de ir onde a gente desejar. Por exemplo, eu estou presa na minha carne, no corpo da Patrícia, mas na hora que eu vou dormir, se a espiritualidade precisar de mim, como já ocorreu, né? E me chamar para ir para uma missão no umbral, porque através dos fluidos que eu tenho ainda carnais, que são mais densos, eles podem chegar, né, no umbral, e aquele espírito que vai ser assistido ali, ele não consegue sentir a espiritualidade superior, mas ele consegue me sentir, porque eu estou mais próxima, fluidicamente falando, né? Ele consegue me sentir. Então, através dessa sensação que ele tem da minha presença, a equipe espiritual superior pode ajudar a resgatar essa pessoa, esse espírito, né? Então, eu posso ir para onde eu quiser, desde que eu seja amparada, desde que eu tenha o desejo de ir naquele lugar. Por exemplo, às vezes a gente sonha que a gente está num lugar assim, cheio de droga, com bebida, prostituição, só coisa ruim. Poxa, aquele dia ali você foi invigilante. O teu espírito, através do teu perispírito, ele se locomoveu até aquele local, não foi só um sonho, você esteve ali naquele lugar. Ah, Patrícia, mas eu oro o dia inteiro, eu sou vigilante o tempo todo. Mas numa brecha de vigilância, você deve ter pensado em algo promíscuo, em algo que, sei lá, de repente você falou assim, eu sou uma pessoa boa, se eu fosse pelo menos um drogado, se eu fosse pelo menos uma prostituta, sabe, essas falas que a gente tem às vezes quando a gente tá nervoso. Aí no fundo, aquela fala é do tipo assim, antes eu fosse isso. E aí tudo aquilo que você fala, você plasma. Olha como isso é pra gente parar e pensar. A gente não pode ter esse descuidado com a nossa fala, com os nossos pensamentos, porque isso plasma. Plasmou, e a gente estudou isso no capítulo anterior. Os nossos fluidos, eles plasmam, eles se tornam realidade. A partir do momento que eles se tornam realidade, a gente está envolvido naquele fluido que a gente plasmou. Então, se eu falei, antes eu fosse uma pessoa drogada, não sei o que, mas eu sou uma pessoa correta, aí, dá no que dá, eu só levo na cabeça. De vez em quando a gente não fala uma besteira dessa? Pois é. Nesse momento você está plasmando que você gostaria de ser um drogado, que antes você fosse um drogado do que ser uma pessoa bacana. E aí naquela noite, provavelmente você vai estar em volta, nos seus sonhos, com pessoas que se drogam. E não é para ir socorrer essas pessoas. Eu estou dizendo que às vezes a gente fala algo que a gente plasma e a gente vai para aquele lugar. Nós não temos porteira para o nosso perispírito. Ele está preso no nosso corpo enquanto a gente está acordado. Ele está aqui. Ele não pode sair daqui, que senão eu morro. Meu corpo já era, se o perispírito sair daqui agora. Então, à noite, a gente descansa o corpo físico, mas o perispírito está em alerta. Tudo o que acontece no campo espiritual, ele está vendo, ele está ouvindo, ele está participando. Mas onde? Com quem? Tudo depende do seu espírito. O que você gosta? O que você se afiniza? O que você quer no seu íntimo? Tem aquelas mulheres, até lembrei agora de uma novela que eu assisti há muitos anos atrás, na década de 80, aquela novela Tieta. Tinha uma beata que não saía da igreja, que achava horrível o comportamento da Tieta, né? Que ela era espontânea, ela era alegre, ela usava umas roupas decotadas, e eu acho que era irmã dela, se eu não me engano, e ela vivia indo para a igreja e ela falava com altivez com o padre, ela queria mandar até no padre, ela era aquela beata quadradona, que é toda correta, e no seu íntimo ela guardava segredos. No seu íntimo ela era horrível enquanto espírito. Ela não tinha nada daquela bondade de ser aquela pessoa, porque ela ia na igreja, ela era uma pessoa boa? Não. E assim tá cheio de gente que fala que é algo
critica os outros que não são como ela e no fundo ela não é nada daquilo, e pior ainda, ela está envolvida muito com os tenebrosos, com aqueles espíritos bem maléficos, bem atrasados, ignorantes, violentos. E aí quando essa pessoa chega no plano espiritual, definitivamente ela vai ter sonhos durante a vida com esses espíritos, ela vai ter esses encontros. E aí quando ela chega no plano espiritual, ela fica esperando Deus, né? Opa, eu tô aqui, eu fiz tudo o que é bom. Mas a vida inteira ela esteve ali, enraizada com seres mais inferiores. Então quando ela chega no plano espiritual, não tem coisa boa esperando por ela. E aí ela, mas eu fui boa a vida inteira, eu frequentei a igreja a vida inteira, mas e os deslizes que você teve o tempo todo? Aqueles momentos que a sua cabeça, o seu sentimento estava voltado para o mal, para as coisas viciosas da terra. Ou foi ontem, eu escutei uma palestra do Divaldo e ele falando assim, porque eu como muita besteira, gente, eu não tenho vergonha de dizer não. Eu gosto muito de pão, eu gosto muito de massa. Meu problema é massa, eu gosto muito de massa, seja ela qual for, carboidrato, né? E aí teve uma fala do Divaldo ontem que eu falei, pronto, me lasquei. Quando chegar lá do outro lado, tô lascada. Porque ele falou assim, as pessoas viciadas, a gente tem aquela noção que seja de cigarro, de bebida, de drogas ilícitas, mas e o viciado em carboidrato? Aí ele usou a palavra carboidrato, eu falei, nossa, essa veio para colocar toquinha na cabeça, né? Serviu para mim. Eu sou viciada em carboidrato, eu adoro comer coisa que não presta, né? E aí ele falou, esses aí também a gente vai encontrar no umbral. Quer dizer, eu posso ter sido a melhor pessoa no mundo, mas porque eu gostava de comer carboidrato em excesso. Não é porque eu comia normal, porque eu comia em excesso, né? Eu adoro comer pão, como eu falei. Se for para comer pão, eu como pão o dia inteiro. Eu é que tento me segurar. E aí eu falei, tá vendo? Aí, ó, eu achando que eu tô melhorzinha, como diz o De Luca, mas não, né? O carboidrato ainda pode me levar para o umbral. São coisas assim mínimas que a gente tem que prestar atenção. Porque nós estamos jogando essa energia. E aí o que tem em volta? Quais são os espíritos que vão me acolher quando eu desencarnar? Os gordinhos de plantão que também são chegados aos carboidratos, né? Eu vou fazer um clubinho dos carboidratos lá no plano espiritual. A gente tem que brincar, mas na verdade o negócio é sério. Tudo que é excesso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vai se afinizando com aquilo, fazendo parte daqueles fluidos, e aí, por mais que você ache que está andando correto, tem coisas que você não está, e aquelas coisas te prendem, te impossibilitam de avançar. Aí o que mais ele fala aqui, ó? O espírito pois, feliz por deixar o seu corpo, como o pássaro deixa a sua gaiola. Ele agarra todas as ocasiões para dele se libertar e se aproveita, por isto, de todos os instantes em que a sua presença não é necessária à vida de relação. É o fenômeno designado sob o nome de emancipação da alma. Sempre ocorre no sono, todas as vezes que o corpo repousa e que os sentidos estão em inatividade, o espírito se desliga. O livro dos Espíritos, no capítulo 8, a gente vai encontrar sobre isso. Nesses momentos, o espírito vive da vida espiritual, ao passo que o corpo vive somente da vida vegetativa. Ele está em parte no estado que estará depois da morte. Percorre o espaço, conversa com seus amigos e outros espíritos livres ou encarnados como ele. Então, por exemplo, teve uma sessão mediúnica que eu participei e que a mãe da minha amiga, ela estava num hospital, né, e ela estava desenganada, né, ela estava com uma série acho que era mal de Alzheimer, se não me engano, ela estava bem debilitada fisicamente. E aí vai, não vai, né, desencarna, não desencarna. Aí nós fizemos um trabalho mediúnico ao qual ela estava dormindo e ela se desdobrou, né? Teve essa emancipação da alma no corpo dela e ela foi trazida até o nosso grupo mediúnico para dar uma comunicação. Ela não estava desencarnada, mas ela conseguiu, através da ajuda do plano espiritual, trouxeram ela até o centro e lá ela deu a comunicação, pedindo que eu preparasse a filha dela,
que ela precisava partir, mas a filha não queria que ela partisse, então que era para a filha dela se confortar, né, que a vida continua, e se conformar com aquela situação para que deixasse ela partir. E eu fiquei incumbida de dar essa notícia para a filha dela, não totalmente da forma que eu estou contando aqui. Agora eu estou contando porque pode contar, né? Mas na época eu não podia falar em detalhes como eu estou dizendo agora para vocês. No nosso trabalho tem coisas que a gente filtra também para poder repassar às pessoas. Então ela veio, deu a comunicação e disse, pede para ela se conformar, para ela deixar eu partir, porque ela fica me segurando aqui, dizendo que eu vou fazer falta, que ela me ama, que ela quer que eu fique aqui. Aí eu fico naquela, vou, não vou, mas já está na hora de eu ir. E isso foi durante um sono, ela dormindo, e a gente conseguiu trazer ela. Então, só que ela não estava totalmente desligada do corpo. Se ela tivesse emancipado totalmente do corpo, aí a gente fala que é a morte. Aí o corpo físico vai, né, fazer os procedimentos, ele acabou. E o espírito, outros procedimentos no campo espiritual. Continua vivo. Mas ali não, ela estava ainda ligada ao corpo. É emancipação da alma, sim. É a separação, né? Aquele momento que ela sai um pouquinho, mas depois ela volta. Porque a gente tem um cordão fluídico que ele, enquanto está ligado no perispírito e no corpo físico, nós estamos vivos, aqui encarnados. Quando esse cordão é rompido, aí o espírito está livre totalmente e aquele corpo vai ser descartado, né? O laço fluídico que o retém ao corpo está definitivamente rompido apenas na morte. A separação completa ocorre somente pela extinção absoluta da atividade do princípio vital, tanto que o corpo viva a qualquer distância que esteja. Então, eu posso sair, emancipar do meu corpo durante o sono e ir até o Japão. Eu posso ir até outro planeta. Eu posso viajar pelo universo. Mas o meu cordão fluídico vai estar no meu corpo e no meu perispírito. Então, eu estou encarnada. Quando eu retorno para o corpo, né? Eu movimento meu corpo normal, eu vou ter uma vida normal. Isso não são, o que eu estou querendo explicar, eu não sei se eu estou conseguindo passar. Não é porque existem essas atividades que a pessoa está para desencarnar, ela está doente, é isso que eu quero dizer. É o corpo saudável ou não, né? O corpo físico saudável ou não, tanto faz. O perispírito, ele está em alerta. Ele está em atividade. Quem não está em atividade se estiver doente é o corpo físico. Mas o perispírito, ele está em atividade normal. Ele não fica doente ao ponto de não conseguir fazer essas atividades de sair do corpo e ir para outros lugares. É isso que eu estou querendo explicar. Não sei se eu consegui. Então, o perispírito, ele está sempre em atividade. O corpo físico, pode ser que ele esteja saudável ou não. A saída do corpo físico, do perispírito do corpo físico, para ir para algumas atividades depende da sua vontade, depende do seu merecimento, depende da necessidade de sair desse perispírito. Pode sair para resgatar uma pessoa, como eu já fui utilizada, pode sair para dar uma comunicação, como foi o caso da mãe da minha amiga, pode sair para reencontrar entes queridos que estão desencarnados. Também já reencontrei meu pai, minha mãe, meu marido, já reencontrei meu filho. Então, existe essa possibilidade do encarnado sair do corpo físico através do perispírito e ir até o plano espiritual, ver as pessoas, abraçar as pessoas com quem ele ama, ou fazer as pazes com quem ele não ama. Depende o porquê, qual é a necessidade, qual é a vontade ou a necessidade ou o merecimento daquele ser de sair do corpo físico com o seu perispírito e ir em determinado lugar. Mas isso é possível e não é milagre. Isso não é nada sobrenatural, é algo natural do perispírito. E só vai acabar isso, né? Essas saidinhas do corpo, esse daí é, como é que fala? Os marginais têm a saidinha, né? Dia das mães, dia dos pais, a gente vai ter as nossas saidinhas do corpo físico quando a gente tem merecimento também, quando a gente tiver um bom comportamento aí, ou um péssimo comportamento, para a gente poder também ter algumas experiências negativas que vão fazer com que a gente fique mais alerta, né? Tanto que o corpo viva a qualquer distância que esteja. O espírito, para ele, é instantaneamente chamado, desde que a sua presença seja necessária.
ele então retoma o curso da sua vida exterior de relação. Por vezes, ao despertar, conserva uma lembrança de suas peregrinações, uma imagem mais ou menos precisa que constitui o sonho. Dele traz, em todos os casos, intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos e justificam o provérbio, a noite traz conselho. Então, assim, já aconteceu com vocês certamente aquela história assim de acordar de repente, dar aquela palpitação no coração, aquela falta de ar, ou então aquela sensação de que você vai cair da cama, né? Dá aqueles stremelique no corpo, porque parece que você está caindo da cama. Isso aí é o espírito, às vezes, retornando para o corpo, né? De uma forma muito súbita, muito rápida. E aí a gente assusta com isso, né? Porque dá aquele tranco no nosso corpo físico. Mas não é nada sobrenatural também. É a saidinha do nosso perispírito, né? E depois que a gente tem essas saídas com o perispírito, nós vamos trazer as sensações dos locais onde a gente foi. Se foi um local bom, nós vamos trazer sensações boas. Se foi um local ruim, nós vamos trazer sensações ruins. Algumas sensações, elas são bem nítidas do que houve naquela noite, naquele momento de descanso do corpo físico e o momento que você conseguiu dar sua saidinha com o perispírito. Mas tem outras situações que elas não são nítidas. Por exemplo, você sonhar com uma onça dentro da sua casa. Faz sentido? Não faz. Aí você fica, meu Deus, o que é essa onça, né? Por que eu sonhei com onça? Você fica tentando lembrar do sonho e você não consegue, você só lembra da onça. Aí você tem que ficar, onça é brava, onça é no Brasil, né? Então você fica buscando as características daquele animal para você poder tentar desvendar o que significa aquela onça na sua vida, se é um aviso ou se você apenas foi contemplar aquela natureza, aquele ser, né? Eu falo muito com o Gabriel, né, o meu anjo de guarda. Eu falo, mas você fica mandando recado para mim e eu sou péssima, moleca de recado. Péssima, péssima, péssima. Porque toda vez que os recados vêm, ou você me manda ele direito, que ele venha nítido, ou então não me manda. Porque senão eu fico tentando adivinhar e eu sou péssima para poder tentar adivinhar as coisas. A última vez que eu recebi uma orientação espiritual durante o sonho, né? Eu estava muito ruim, eu estava dormindo em pé, conversando com meu irmão sentada na sala, de repente eu dormi. Falei, mas isso não é normal, não é de mim, eu nunca faço isso. E achei muito estranho, eu dormi daquele, eu cheguei a um ponto de ficar tendo eu ainda tenho aquela absão de boca, né? Vira e mexe, eu tô aqui falando pra vocês, ai gente, tomei remédio e tal, e dá aquela vontade de abrir boca, mas não de querer dormir. Dormir mesmo durante o dia não é minha praia. E aí aquele dia eu dormi, eu falei, não, tem coisa errada aí, eu não tô passando bem, isso aí não deve ser coisa boa. Aí aquela noite eu fui dormir e eu sonhei com alguém falando pra mim, eu não vi quem, não sei se era minha mãe ou se era meu pai, alguém falou pra mim, ou o próprio Gabriel, alguém falava pra mim assim, ferrugem, ferro, enferrujado. Aí eu falei, ué, mas o que é isso? O que tem? Eu já pensei logo na casa, essa casa aqui sempre deu problema. Eu falei assim, ai meu Deus, quer ver? Só falta que tenha uma coisa enferrujada aí, que vai quebrar, vou ter que consertar. E aí é difícil arrumar quem venha consertar, né? Porque o problema não é consertar, o problema é arrumar quem faça o serviço. Aí fiquei procurando na casa, onde é que tá enferrujado, onde é ferrugem, sei lá. Não achei nada, a não ser o pezinho do portão onde o Mike faz xixi, que fica enferrujado sempre mesmo. Aí voltei para dentro de casa, fui tomar meu café e comendo lá, eu fiquei pensando, falei, ferro, ferrugem, enferrujado, o que será isso? Aí veio, falei, opa, ferro, eu preciso tomar ferro. Aí eu comprei o ferro, tomei. Eu ainda continuo abrindo a boca. Esse negócio de abrir boca é direto. Assim, ó, que nem agora. Mas não tenho sono, tô acordada, tô firme, mas eu tô tomando ferro. E foi a espiritualidade que mandou tomar. Agora, quem eu não sei exatamente, aí é que tá. Nos nossos sonhos isso acontece direto, a gente não sabe quem foi que falou, às vezes a gente não sabe direito o que foi que falou, o recado vem meio, né? Por que eles não dão logo o recado nítido? Ótima pergunta se alguém fosse fazer ela. Eles não vão dar o recado
nítido, porque eles não podem impor você a fazer nada. Tem que ter o seu mérito, tem que ter o livre-arbítrio. Se eles chegassem à noite e falassem, Patrícia, você tem que tomar ferro, acorda, vai comprar e toma. Cadê o mérito da Patrícia de procurar um médico? Cadê o meu livre-arbítrio de querer ou não tomar o ferro? Eles não vão fazer isso. Então eles dão a ideia. Ó, pode ser que seja ferro que tá faltando, viu? Toma um ferrinho aí. Só que aí você não vai acordar com aquela ideia, toma ferro. Você tem que descobrir o que é o ferro e aceitar ou não aquela intuição. Se você aceita e ele se deu bem, ótimo. Se você aceita e ele se deu mal, ótimo também, porque a culpa é tua, não é da espiritualidade. Eles tiram deles da reta, entendeu? Mas eles vêm para dar recado, é normal. Não tem nada de sobrenatural nisso. Tem gente que já acorda e fala, nossa, eu sou o Nostradamus, porque eu já sei que vai acontecer o fim do mundo. Vieram falar para mim que em 2027 o mundo vai acabar. Então vou estocar comida dentro de casa porque eu sonhei com isso. Pronto, aí eu nunca vi a espiritualidade falar que o fim do mundo está próximo, para começo de história, né? E a outra é que não é porque você sonhou com aquilo que é exatamente aquilo. Você tem que analisar, né? Tem coisas que são absurdas. A pessoa, se você sonha que você é casada e sonha que seu marido te traiu, você vai separar do teu marido porque você sonhou com isso? Não, não é assim também, né? Então você tem que analisar bem as coisas que você ouve, que você sente através do seu perispírito, porque às vezes é algum inimigo que você tem do outro lado, que está lá a fim de que você termine seu casamento e dá uma notícia torta, né? Os seus pensamentos não estão voltados totalmente para Deus, então as suas intuições não são de espíritos bons. Então a gente tem que analisar bem, tá? Assim, se explicam igualmente certos fenômenos característicos do sonambulismo natural e magnético, da catalepsia, da letargia, do êxtase, etc., e que são somente as manifestações da vida espiritual. Então, a gente vai parar por aqui. E algumas pessoas, elas ficam em estado de catalepsia, como ele falou aqui, essas manifestações, né? Porque o fluido é muito denso e tal, então às vezes você chacoalha a pessoa, você fala, acorda, né? E a pessoa não acorda. Aí você fala, meu Deus, morreu. Não, é normal, é natural. O espírito dela tá passeando. E aí, ele não vai voltar assim correndo, né? Já aconteceu também uma situação semelhante assim comigo, de eu ter um namorado que ele estava assim, tendo um pesadelo atrás do outro, de noite, de madrugada. E a princípio eu não sabia que não podia, né? Não pode. Você ir lá e chacoalhar a pessoa, falar, olha, você está tendo um pesadelo, acorda. Por quê? Porque vai acontecer isso que o espírito, que eu falei do espírito, né? Ele vai vir com tudo. E aí, naquele impacto, assim, aí sim, você pode danificar alguma coisa no seu próprio corpo, né? Aquele susto, dar aquela palpitação no coração, sei lá, se você já tiver algum problema cardíaco. Então, você não pode assustar uma pessoa, você não pode acordar ela na hora que ela estiver vivendo esse momento, assim, de desdobramento. Você vai passando a mão, né? Conversando baixinho, olha, tô aqui, conta comigo, faz uma prece, né? Vai pedindo ao anjo guardião dele para trazer ele, porque ele não tá no lugar legal, ele tá sofrendo, ele tá gritando, ele não tá bem. Então, tem que ir procurando o contato, trazer aquela pessoa de volta, e não de uma única vez, porque é absurdo a gente fazer um negócio desse. Pode ser que as coisas se compliquem, tá certo? Mas não é nada sobrenatural, vamos frisar isso. Essas questões que o nosso perispírito saiba dar as voltinhas dele aí, as saidinhas, né? Que nós temos direito à saidinha, que bom, né? Já pensou se Deus colocasse a gente dentro de um corpo físico e falasse, não, você vai viver 80 anos dentro desse corpo, você não pode ver mais ninguém com quem você teve contato, que está no plano espiritual. Já pensou você não poder receber nenhuma intuição do seu anjo de guarda, porque só a gente recebe a intuição maior quando a gente está nesse estado de emancipação da alma, né, que fica mais visível, as sensações são mais fortes quando eles vêm dar os pitacos na nossa vida, né? Você não pode ver pessoas em sofrimento, você não pode ajudar pessoas em sofrimento, que a sua energia pode ajudar.
Então, Deus é tão maravilhoso que Ele permite que a gente tenha as nossas saidinhas. E é natural isso aí.